Oi pessoal, meu nome é Lígia. Eu sou Ulisses, a gente mora na Austrália desde 2016. A gente morou em Sydney durante 4 anos e em setembro de 2020 a gente mudou para Adelaide, que é a cidade que a gente mora hoje. Atualmente eu sou a titular do visto de estudante, o Ulisses está como meu acompanhante, e eu faço um diploma de social media na Ironwood. Essa, na real, é a minha área de formação. Eu sou formada em jornalismo, mas eu trabalho com redes sociais, então eu gosto bastante porque está super relacionado ao que eu faço hoje em dia também. E a gente veio para Adelaide por uma estratégia de imigração. Como a gente estava em Sydney e tem toda essa questão das áreas regionais, aqui aumentava muito as nossas chances de conseguir uma residência, então a gente veio com esse plano em mente. Bom, Adelaide é uma cidade bem tranquila, a gente tá adorando morar aqui, eu pelo menos tô curtindo pra caramba. Eu também, eu tô gostando bastante também. É uma cidade que o pessoal costuma falar que é uma cidade pequena, que não tem muita coisa pra fazer, mas na minha opinião não é muito bem assim não. A cidade tem mais de 1 milhão de habitantes, é uma cidade que não pode ser considerada pequena, é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, só que ela é muito espalhada, assim, então ela tem as montanhas, ela tem as praias, ela tem as vinícolas. Então, tipo, tem muita opção, tem área rural, tem fazendas. Então ela é bem grande e espalhada, assim. Não é uma cidade concentrada que parece que é só prédio, muito urbana. Tipo, não é 1 milhão de pessoas concentradas num local pequeno, é 1 milhão de pessoas espalhadas. Eu acho que isso acaba dando um clima mais de interior pra cidade. Eu vejo até muita gente falar isso. Ah, Adelaide é uma cidade pequena, tem clima de interior. Na real, o que o Ulisses falou, ela é uma cidade grande, mas como os bairros são longes, acabam tendo menos gente, sabe? Então o clima aqui é muito tranquilo, é um ritmo diferente e a gente tá gostando demais, assim, a gente super se adaptou bem aqui, mesmo vindo de uma cidade muito mais movimentada como Sydney, mas o que a gente vê aqui é que se você mora num bairro um pouco mais afastado, nossa, é uma tranquilidade, você pode morar perto da praia, os aluguéis são muito mais baratos do que a gente pagava em Sydney, por exemplo, e tem muita coisa pra fazer aqui. Eu acho que essa é a parte que eu mais gosto de Adelaide. Então, por exemplo, você tem as praias que são lindas, que eu vou confessar pra vocês que eu não sabia, eu não esperava que eram tão bonitas assim. Me surpreenderam muito, então você pode ir pra praia no calor, tem muita coisa bacana pra fazer de verão. E quando esfria um pouquinho, porque no inverno acaba sendo um pouco mais frio, tem as montanhas, tem as trilhas, tem as vinícolas, então você nunca fica sem ter o que fazer aqui. Também tem muitos festivais aqui em Adelaide, como tem o Fringe, que é um festival gigante, que teve agora em março. Então sempre tem atividade, sabe? Eu acho isso muito bacana e casa muito com o nosso estilo de vida. Eu não sei dizer em relação à vida noturna. Eu sei que tem bares, tem baladas também. Não tem tantas opções quanto cidades maiores, né? Tipo Sydney e Melbourne, mas tem também bastante coisa pra fazer. Só que como a gente é um casal mais tranquilo, mais caseiro, que gosta mais de natureza, pra gente tá perfeito, assim, pra gente a gente tem tudo, né? Não tem do que reclamar não, a gente um bom vinhozinho e uma roda de amigos pra gente já é o suficiente, assim. Além disso, a gente mora também num bairro mais afastado da City, por opção, por escolher isso, e é o que ele falou, acaba sendo um pouco mais tranquilo. Mas os bairros próximos à City, eles são um pouco mais, não que a gente mora numa zona rural, não é isso, mas eles são mais urbanos, eles são mais, um pouco agitados, tem mais bares, mais restaurantes, uma vida um pouquinho mais agitada do que a que a gente tem por opção que a gente teve de morar mais afastado da City mesmo. Mas eu acho que é uma questão de escolha de cada um, assim. E aí, aproveitando que o Ulisses falou que a gente mora numa região mais afastada, muita gente tem dúvida em relação ao transporte público daqui. Pra gente, onde a gente mora, tem uma linha do trem que vai daqui até a City, super tranquilo, é longe, dá uns 40, 50 minutos de trem daqui até lá, mas é super confortável o trem, então eu preciso ir pra escola, né, então pra mim é muito de boa, pego na estação, desço lá, volto tranquilo. A cidade tem bastante ônibus também, mas eu já vi muita gente falar que dependendo do bairro é um pouquinho mais complicado a questão do ônibus, então eu acho até uma dica bacana pra quem tá pensando em vir pra cá, se atentar a isso, ou tentar morar perto de uma região de estação de trem, ou um bairro um pouquinho mais próximo da City, que vai ter mais linhas de ônibus. Porque tudo que você vai fazer, você precisa ir pra City pra depois ir pra outro lugar, sabe? Tudo tá conectado à City. Então, se você tiver fácil acesso à City, ao centro da cidade, tudo vai ficar mais tranquilo pra você. Bom, com relação ao emprego, não foi muito difícil arrumar. Eu já tinha também uns contatos aqui, né? Tinha um amigo de Sydney que conhecia um cara que trabalhava aqui em Adelaide e ele me indicou esse cara, que me arrumou trabalho, foi muito rápido, não tive dificuldade nenhuma.
Então hoje eu tô trabalhando com entrega de comida para um supermercado aqui da Austrália. E eu também me cadastrei no aplicativo do Uber e tô trabalhando de Uber Driver também quando eu preciso fazer uma graninha extra. Mas não tive muita dificuldade não para arrumar trabalho. E pra mim também foi tranquilo, porque na real eu trabalho online. Então eu vim pra cá com o mesmo trabalho que eu já fazia em Sydney, eu não precisei sair pra procurar. Mas o que eu vejo dos nossos amigos, das pessoas que eu conheço, é que tem bastante oportunidade de emprego sim. Depende muito de cada um, claro, do que cada um tá disposto a fazer, do quanto você corre atrás. Mas tem muita vaga, tem muita oportunidade sim pra quem quer aqui. Adelaide também é uma cidade super segura, a gente nunca teve problema nenhum aqui. Até quando a gente veio morar, a gente mora num bairro chamado Christmas Beach. O pessoal sempre falava, toma cuidado, Christmas Beach é mais perigoso. Tipo os australianos, assim, os australianos mais tradicionais, mais conservadores, assim. E a gente, mano, será que é tão ruim assim? Tipo, e a gente falou, a gente é do Brasil, né? A gente tá acostumado, infelizmente, com uma violência muito mais forte no nosso país. A gente falou, mas não deve ser tudo isso. E a gente mudou aqui pra Christmas e, é super tranquilo, não tem problema nenhum. O que a gente vê aqui é algumas pessoas que têm problema com droga e aí afetado por problemas de dependência mesmo, dependência química. Mas não é um cara que vai te assaltar, você não vê assalto à mão armada, você não vê nada. Não. A gente nunca teve problema nenhum com isso aqui. Então tranquilo. É uma cidade realmente super segura, a gente se sente seguro para usar celular à noite, para caminhar à sozinho, noite. É bem tranquilo. Bem tranquilo. Não tem do que reclamar, não. E em relação a como a gente foi recebido aqui na cidade, o que eu vejo é que tem uma comunidade brasileira muito forte aqui, muito mais forte até do que em Sydney, não pela quantidade de pessoas, mas pela união, assim. A gente foi recebido muito bem, todo mundo que a gente conheceu aqui sempre foi muito bacana. Eu vejo que é uma galera já que tá mais focada, vamos dizer assim, sabe? Que já vem pra cá em busca de imigrar mesmo, então já tem muita família brasileira também. Muita família, vem gente com criança, então já tem outros objetivos na vida, isso eu achei muito legal. E os próprios australianos, eu sinto que, talvez por ser uma cidade menor, o pessoal dá bastante atenção, assim, sabe? Pergunta, fica mais curioso pra saber de você, assim. Então eu até tinha um pouco de receio em achar que por ser uma cidade menor eles teriam algum tipo de preconceito, mas eu nunca senti preconceito em relação a isso. Eu me senti bem recebida, assim, no geral. Se for pra gente falar alguns pontos positivos e negativos de Adelaide, eu acho que os positivos é mais ou menos isso que a gente já falou, de ter muita coisa de natureza pra fazer aqui, opções de lazer o ano inteiro. Isso pra gente é algo que pesa muito e a gente gosta muito, a gente tem como um ponto positivo aqui. Esse negócio de ter as estações bem definidas, né? As estações do ano bem características, é um negócio que a gente não tinha muito isso no Brasil. Em São Paulo é meio que inverno e verão, né? Tipo, você não tem muito outono, muita primavera, tipo, o fato de ter a estação primavera bem florida e tal, tipo, não é um negócio que a gente tá muito acostumado. E aqui a gente tem isso, é bem definido e tal, e você tem coisa pra fazer o ano inteiro que é bem legal, assim. Agora, de ponto negativo, né, eu acho que a maioria das pessoas o pessoal costuma criticar muito a questão do frio aqui em Adelaide. A gente tinha até um certo receio, mas pra gente não é um grande problema, não. Na real, eu esperava que fosse até pior a situação, acho que não sei se a gente já acostumou, mas comparado com Sydney, a gente pegava muito frio lá em Sydney também, então não vejo tanta diferença assim. Eu achei que talvez seja um pouquinho mais intenso esse inverno, demore um pouco mais talvez, mas são coisas que se adaptam, né? Eu acho que aqui talvez é um pouco mais longo do que era em Sydney, por exemplo, mas não é um frio também, a gente não tá falando de neve nem nada disso, gente. É um frio que vai fazer no auge do inverno 2 graus, 0, mas é um frio, isso de madrugada, né? Não é o tempo inteiro, isso em alguns dias mais frios, mas como o Liz falou, eu acho que é questão de adaptação. A gente já tá mais acostumado a isso e pra gente não é mais um problema. Então a gente tá colocando mais como um ponto negativo, que é o que as pessoas falam, mas pra gente mesmo nem dá pra chamar de ponto negativo. E vai depender de cada pessoa também. Tem gente que gosta de frio, então não dá, né? É muito relativo isso. Bom, a nossa experiência com a Brava Study, ela sempre foi muito bacana. Na real, foi uma estratégia combinada entre a Brava Study e a Brava Migration, porque envolveu aí uma estratégia de imigração, né? Como eu falei no começo do vídeo. Então a gente fez uma renovação de visto lá atrás, quando a gente estava em Sydney ainda, e quando a gente resolveu vir para Adelaide,
Eu conversei com o Bruno, aí ele fez passou todas as opções de escola pra gente, deu todo o apoio, a gente fez até um call com ele, né, uma ligação, pra saber essas coisas básicas do dia a dia de Adelaide, sabe? Pra saber, tá, Bruno, e aí? Porque ele mora aqui, né? Como é morar aí? Você gosta, não gosta? É frio mesmo? E aí ele deu super atenção pra gente. Foi bem bacana, assim, a gente se sentiu super bem amparado nesse sentido. Bom, e pra finalizar, eu recomendo sim Adelaide para qualquer estudante internacional. Por todos esses motivos que a gente já falou, é uma cidade muito boa de se morar, tem muitas opções de lazer, muitas opções de estudos, de escolas, enfim, é uma cidade que te abraça, que tem muita estrutura. Super completa, super né? completa, assim, não falta nada, não tem do que a gente reclamar. E mesmo pra quem tá na Austrália, a gente sabe que tem muito preconceito, assim, com a cidade de Adelaide, que a gente até veio com o pé atrás, sendo bem sincero, quando a gente mudou pra cá, porque a gente tinha medo de tanta coisa que a gente ouvia falar mal da cidade. Quando a gente chegou aqui, não é nada disso do que a gente tinha ouvido falar. Na real, é totalmente o oposto, é muito boa a cidade. Então, a minha dica é, se você precisar vir pra cá por conta de plano de imigração, ou se você considera vir pra cá e tá com medo, cara, vem com o coração aberto e vem pra aproveitar o que a cidade tem pra te oferecer. Bom, queria aproveitar para agradecer então o convite da Bravo Study, da gente estar aqui fazendo esse vídeo para vocês, é um prazer. Se vocês quiserem saber mais coisas, a gente tem um canal no YouTube também, chama Vamos Fugir Blog, é só procurar, pode entrar em contato com a gente que a gente responde as perguntas também da galera. Tá bom, gente? Obrigada, um beijo!